Agora eu quero falar do PP, partido do novo ministro dos Esportes, André Fufuca, que aprovou uma agenda central que reúne cláusulas pétreas da legenda. Alguns dos pontos, no entanto, vão de encontro com as agendas que são defendidas pelo governo federal e pela base aliada do governo. André Fufuca, do PP, inclusive, acabou de entrar para o primeiro escalão. E pelas redes sociais, o presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira, trouxe uma manifestação. Vamos acompanhar aqui para a gente poder jogar o fogo no nosso parquinho. A Executiva Nacional do Progressistas aprovou por unanimidade a agenda central, nossas cláusulas pétreas, nossos princípios essenciais que devem ser seguidos por todos no partido. São a nossa essência, o que nos fazem sermos o que somos, a nossa identidade para dizer, em última instância, água e óleo não se misturam. Em nossas convicções centrais, fecharemos até questão. Seremos uma só voz. O que vocês acharam da minha narração tentando interpretar uma possível fala de Ciro Nogueira? Ficou 100%. Maravilhoso. Né? Agora eu quero contar para vocês. Água e óleo não se misturam, Gustavo Segré. Pode colocar de novo? Pode, vamos Sabe colocar que faltou? de novo. Sabe o que faltou? Aí quando disse que devem ser seguidos por todos no partido. Abre parênteses. Viu, Fufuca? Só faltou isso, colocar. Esse recado para você. Mas será que a entrada de Fufuca não foi discutida justamente com Ciro Nogueira, Gustavo Segré? Eu não sei se foi, mas um está falando uma coisa, outro está falando outra coisa. Eu acho que Ciro Nogueira, com muita lógica, está colocando um limite para Fufuca, dizendo, você fala pessoalmente, não fala pelo partido. E colocou 3 questões que estavam na nossa tarja aí. Partido é contra o aborto, liberação de drogas e imposto sindical. É exatamente o contrário do que o governo propõe. Então, como é que fica? Fábio Piperno, ou seria aquele óleo bifásico que quando a gente dá uma chacoalhadinha assim, ele acaba misturando pelo menos por um tempo? É um prêmio de consolação para o Ciro Nogueira falar alguma coisa supostamente irrelevante. Prêmio de consolação? Você vê, por exemplo, Arthur Lira está lá na Assembleia Geral da ONU, usando uma vistosa gravata vermelha, inclusive. Né? Não, é claro que, enfim, o presidente não vai dar bola para o Ciro Nogueira hoje. A questão é que são pautas de costumes. Eu duvido que na negociação do governo lá com o PP, para poder, inclusive, ampliar a base de apoio, a base de sustentação, o presidente Lula tenha chegado em algum momento, olha, aproveitando, vocês votem com a gente também na pauta de costumes. É claro que isso isso vai muito da consciência de cada deputado. Até porque também não é o governo que levou, por exemplo, para o Congresso essas pautas. Aliás, nem está no Congresso, quem está resolvendo isso é o STF. Bom, agora o que diz Lira? É claro que quando um partido indica um ministro que era líder de um partido na Câmara, a tendência natural é que esse partido passe a ser base de apoio ao governo na Câmara dos Deputados, como republicanos, como outros partidos. Hein, Luiz Felipe Dávila? Olha, é interessante uma coisa. Ele pode usar a gravata vermelha que for, viu, Piperno? Mas na hora do vamos ver, ele vai exercer o poder dele e sabe muito bem separar o joio do trigo, como mostrou claramente quando teve um decreto presidencial tentando acabar com o marco do saneamento e Arthur Lira foi presidente da Câmara e derrubou o decreto do presidente da República, dizendo muito bem a independência do Legislativo perante o Poder Executivo. Então, todas essas pautas que eu chamo de pauta militante vai tomar veto, sim, e mesmo que tenha ministro no governo, porque existe a independência do Poder Legislativo e não vai se ajoelhar a tudo que o governo fizer. Então, assim, não tem essa conversa, pode usar gravata vermelha na ONU, mas na hora da caneta de votar lá no Congresso, não vai aprovar essas barbaridades, não. Aliás, o grande teste de fogo, não só do PP, como do Centrão e de Arthur Lira, é a promessa que Arthur Lira fez de que não haverá aumento da carga tributária. E com essas medidas, como a gente falou aqui, do aumento da despesa pública, indexação da saúde, da educação, aumento para funcionário público, tudo, quero ver agora o Centrão e Arthur Lira cumprir a promessa e ir contra o governo e não deixar aumentar a carga tributária no Brasil, que é um verdadeiro absurdo. É a carga tributária mais alta entre os países emergentes. Agora é a hora que a onça vai beber água. Fala, Gani, essa água tem óleo ou não? Em alguns pontos tem, em outros não. Então, quando for uma pauta que permita aumento do gasto público e principalmente que este aumento do gasto público traga mais emendas para o parlamentar, aí eu vejo
que PP, republicanos, enfim, vão acabar votando com o governo, né? Agora, em relação a imposto sindical, que é uma pauta bastante polêmica e impopular, vale também para a legalização das drogas e também para o aborto, aí são temas bastante sensíveis, aonde o parlamentar que votar pró-aborto, pró-legalização das drogas ou pró-imposto sindical, ele pode perder muito e perder a sua reeleição e não tem dinheiro que pague isso. Aí, nesse caso, eu acho que ele vota contra. O que foi, Piperno? No caso do imposto sindical, o governo falou, o ministro Marinho falou e o governo ficou quieto, não se mexeu. Quem resolveu a parada foi o STF. O governo não está habilmente colocando a mão nessa cumbuca. Pelo menos foi o melhor dos mundos para o governo. Exatamente. Né? Não teve que mas ele quer o imposto sindical, né? O governo lá, por meio do ministro Marinho, defendeu. Governo, recuou. Né? Vamos agora. Não, recuou não, porque viu que é mais fácil passar via STF do que ter o ônus assim, de bancar algo extremamente impopular. Sabe, não tem as digitais do governo em projetos lá no Congresso nesse sentido. Marco do Senamento tinha, total. Isso aí tinha, você tem razão, era um outro momento. Mas o teve governo digital não tinha via negociado. Ministério do Trabalho, Piperno, do governo. Como é que o Ministério propõe um negócio desse? Ele falou, faz parte do governo. Ele falou, voltou atrás e não enviou o projeto. O projeto não foi enviado lá para a Câmara. Agora, nas questões aí, nas pautas de costume, é óbvio que o deputado que se elegeu lá falando, eu sou contra o aborto, não sei o quê. Se ele votar a favor agora, ele tá sendo comete o coerente. araquiri, né?